Olá, pessoal. Vamos aí para mais uma aula, dando prosseguimento aí no nosso assunto de matrizes. Hoje nós vamos falar dos determinantes, ok? Matrizes e determinantes, qual a relação aí? Então, a definição: um número real recebe o nome de determinante quando está associado a uma matriz quadrada. O que seria uma matriz quadrada? É aquela que possui o número de linhas igual ao número de colunas, ok? Uma matriz quadrada pode ser representada por a m vezes n, onde m é igual a n, lembrando que m é o número de linhas, n é o número de colunas. Então, a definição aí de matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ok? O que nós vamos fazer quando nós tivermos uma matriz de ordem 1? Como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1? Uma matriz quadrada de ordem 1 possui apenas uma linha e uma coluna, certo? Sendo assim, o determinante correspondente é o próprio elemento da matriz. Então, olhem lá no exemplo, o determinante da matriz 5 é o próprio 5, uma vez que uma matriz aí quadrada de ordem 1 tem apenas uma linha e uma coluna, fica o próprio elemento como seu determinante, ok? Quando nós tivermos uma matriz de ordem 2, como que vai ser esse determinante? Uma matriz quadrada de ordem 2 possui duas linhas e duas colunas. Uma matriz genérica representada por, então reparem aqui, uma matriz de ordem 2, uma matriz quadrada, duas linhas e duas colunas. Destacado aqui de vermelho está a diagonal principal, certo? Então, olha só. A diagonal principal corresponde aos elementos A11 e A22. Já a diagonal secundária tem os elementos A12 e A21. Então, ó, aqui a diagonal principal e aqui a diagonal secundária, ok? O determinante da matriz A pode ser calculado da seguinte forma. Olha só como a gente calcula isso. O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Então, ali marcada a diagonal principal, e aí a gente faz a diagonal principal, a multiplicação, né, dos elementos da diagonal principal, menos a multiplicação, o produto aí dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver com números isso como que vai ficar. Atenção ali de roxinho, nós fazemos uma subtração, ok, pessoal? Olha lá o exemplo. Para a gente achar o determinante da matriz M, ele está dizendo que é 7, mas eu vou te mostrar aí como que ficam as contas. Então, quem que nós temos aí, ó? Diagonal principal, 1 e menos 1, então fica aqui, ó, 1 vezes menos 1. Diagonal secundária é 2 e 3, então menos o produto aqui dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3. Então, ó, diagonal principal, diagonal secundária, lembrando o sinalzinho de menos ali entre eles. Então, ó, 1 vezes menos 1 mais com menos dá menos, 1 vezes 1, 1. Tá aqui o resultado. Sinalzinho de menos e 2 vezes 3, 6. E aí a gente observa aí, ok? Devo 6, devo 1, devo 7. Esse é o determinante da matriz M, menos 7, ok? E agora, quando nós tivermos uma matriz de ordem 3, como que nós vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Uma matriz quadrada de ordem 3 possui 3 linhas e 3 colunas, e aqui está a forma genérica dessa matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, ok? O determinante da matriz 3 por 3 pode ser calculado utilizando a regra de Sarros, e eu vou ensinar para vocês como que a gente faz. Aqui está a forma genérica, mas eu prefiro explicar para vocês usando um exemplo, tá bom? Então, olha lá um exercício resolvido. Calcule o determinante da matriz C, e está aqui a matriz C, uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Qual é o primeiro passo?
escrever os elementos das duas primeiras colunas do lado da matriz. Então, as duas primeiras colunas seriam essas duas aqui, ok? Então, olha só como que a gente vai fazer. Escrevemos aí os elementos das duas primeiras colunas do lado da matriz C, certo? Depois disso, pessoal, o segundo passo é multiplicar os elementos das diagonais principais e somá-los. Atenção aqui para vocês não se confundirem. Então, as diagonais principais estão marcadas aí de corzinhas diferentes, azul, verde e roxinho. Então, nós primeiro vamos multiplicar esses elementos e depois somar os resultados, ok? A primeira multiplicação, 0 vezes 4 vezes 4, deu 0. Mais a segunda diagonal principal, mais a segunda diagonal principal aí, 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2, mais a terceira diagonal principal, 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18, ok? Terceiro passo é multiplicar os elementos das diagonais secundárias e trocar o sinal. Se for mais, põe menos. Se for menos, põe mais. Então, está aí marcado de marrom, azul clarinho e preto as diagonais secundárias. Vamos, então, fazer a multiplicação. Lembrando de trocar o sinal. Então, 2 vezes 4 vezes 1 dá 8, menos 8, ok? 0 vezes 2 vezes 3 dá 0, fica ali menos 0. E 1 vezes 3 vezes 4, que dá 12, menos 12, porque nós precisamos trocar os sinais quando multiplicamos a diagonal secundária, ok? O quarto passo é juntar todos os termos e resolver as operações de adição e de subtração. E o resultado disso vai ser o nosso determinante, tá? Então, tá aí a determinante da matriz C, 0 mais 2 mais 18, menos 8, menos 0, menos 12. Os positivos aqui somam 20, os negativos aqui também dá 20. 20 menos 20, o determinante dessa matriz, então, é 0, ok? Vamos por partes aí, vamos ver como é que fica isso. A primeira lá, 0, mais 2, mais 18, menos 8, menos 0, menos 12. Essas foram as operações que nós fizemos anteriormente. As três primeiras aqui relacionadas à diagonal principal, reparem que o sinal é mais. E as três últimas, a diagonal secundária, lembrando que nós tivemos que colocar sinal de menos aí, trocar o sinal das operações na diagonal secundária, ok? E aí, operando isso, 20 menos 20, determinante da matriz C é 0, certo? E aí nós concluímos aí uma parte do nosso assunto de determinantes, ok? Até a próxima aula.